Todo mundo sabe que o pilar de logística e de organização do posto de trabalho são pilares essenciais para a implementação correta do WCM e pilares que vão trazer muitos resultados para dentro da empresa. Porque são pilares que vão trabalhar com a mão de obra que vai estar ali no Gemba, fazendo as atividades. Então, o pilar de organização do posto de trabalho e de logística, eles são pilares que se integram muito bem, trazem muitos resultados. Porém, o que poucas pessoas sabem é que dentro do passo de logística e dentro do passo de organização do posto de trabalho, existem atividades conjuntas. E essas atividades é o que vai trazer esse resultado e essa hegemonia desses dois grandes pilares. Neste vídeo, eu estou aqui para mostrar para você sobre cada um desses pilares, sobre essa perspectiva. A perspectiva de que tem que trabalhar junto. Um pilar, ele não vive sem o outro e eles vão trazer muito, mas muito resultado para dentro da sua empresa. Então vamos lá, que eu quero apresentar para você como que esses pilares vão interagir dentro do teu negócio. Então aqui eu vou trazer um material incrível que a gente criou para um workshop de WCM, onde tem a interação entre esses dois pilares. Os pilares técnicos de organização do posto de trabalho e logística são pilares conectados, praticamente em todas as implementações. Então, não tem como um viver sem o outro. Quando a gente fala de abastecimento interno, a gente tem que entender que ele é vital para a eficiência do posto de trabalho, garantindo o fornecimento constante de materiais essenciais. Basicamente, é a coisa certa, no local certo, na hora correta, criando uma golden zone para o colaborador. Isso não apenas vai otimizar os custos logísticos, mas também assegura a qualidade dos insumos. Temos que entender que a operação ela tem que trabalhar com padrões e com materiais corretos na golden zone. A logística ela abastece para que a operação ela não precise escolher material e para também não tenha excesso de material dentro da área. Isso é importantíssimo, porque toda essa gestão que vai ser feita por produção e toda essa gestão que vai ser feita pela logística vai trazer muitos bons resultados para dentro da empresa. O que a gente foca nesses primeiros 12 meses de implementação de um pilar de organização do posto de trabalho e de logística? É que o líder ele tem que dominar os passos reativos. Quando a gente fala, pessoal, de passos reativos, eu estou falando de ter a consciência do motivo de estar aplicando cada um desses pilares. Porque muitas vezes o líder do pilar ele está implementando a melhoria, ele está fazendo a aplicação dos passos, mas ele não entende o motivo. Então é isso que a gente sempre fala. Primeiro você tem que dominar os passos reativos e aí você vai conseguir aplicar da forma correta. O que é o pilar de organização do posto de trabalho? Ou WO, Workplace Organization. O melhor posto de trabalho, as melhores condições de trabalho para o operador. Então a gente vai englobar situações de segurança, de ergonomia, de eficiência, de padrões, tudo isso para gerar valor agregado dentro do pilar daquele colaborador. E esse ambiente ele realmente vai buscar a máxima produtividade, a máxima qualidade e a máxima segurança. Todo esse aprimoramento que vai existir dentro do pilar WO, ele vai trazer um ambiente de trabalho saudável. Saudável tanto para o líder quanto para o operador. Saudável tanto para a empresa quanto para os custos dessa empresa. Por quê? Porque a gente vai conseguir trabalhar com padrões de forma otimizada e essa é a força do WO. Quando a gente fala do pilar de logística, o objetivo dele é criar fluxos internos. Também, obviamente, vai alcançar o conceito dos fluxos externos. Mas a expectativa é de entender que o meu cliente é a produção. E como que eu faço para entregar o meu melhor para a produção? E esse conceito é o grande diferencial do WCM, quando a gente fala de logística interna e também de organização do posto de trabalho. É dividir as atividades por setores, mas realmente trazer um benefício que é diferenciado dentro da metodologia, que é essa integração. Essa integração, pessoal, isso aí eu posso falar para vocês. A integração entre produção
logística pode ser um paradigma dentro da sua empresa. Possa ser que na sua empresa as coisas não aconteçam do jeito que você quer, porque a logística ela trabalha para fazer corretamente as atividades dela, e o pessoal da produção está fazendo a parte deles também, e isso não está errado pelo fato de que todo mundo está buscando melhorar a sua parte. Porém, existe um ponto que é muito importante nisso. A logística, ela abastece a produção. A produção, ela é um cliente da logística. E se a gente não coloca isso de forma muito clara, a gente acaba tendo problemas de excesso de material na linha, a gente vai ter problemas de falta de material na linha, a gente vai ter problemas de qualidade, porque o operador tem várias situações que tem que começar a escolher qual das ferramentas ou qual das peças tem que colocar no equipamento, no produto que ele está trabalhando. Então, isso tudo causa uma ineficiência incrível. E aí, quando a gente fala desse pilar de logística, ele vive para entregar da melhor forma para o pilar de produção. Objetivos dos pilares WO e logística. Primeiro objetivo, identificação de fluxos. Entender quais são os melhores fluxos, mapear o fluxo e valor de cada produto. Isso vai conseguir trazer aquele tão sonhado padrão, tanto de entrega quanto de consumo dentro da linha de produção. Aprimoramento ergonômico. Tanto logística quanto organização do posto de trabalho, eles vão trabalhar juntos para trazer essa melhor ergonomia para ambos os setores. O operador ele tem que coletar na Golden Zone com uma boa ergonomia. A logística, mesma coisa. Eu tenho que colocar na produção também com uma boa ergonomia. Sincronização de processos. Quem nunca pensou nisso? Por que eu não tenho aqui o material certo na hora certa, com a quantidade correta, e eu tenho um fluxo de abastecimento logístico e um fluxo de consumo que realmente os dois estão batendo, eu não tenho excesso de material dentro ou lado linha, que nós chamamos. Então isso é muito importante. Essa interação desses pilares, ele busca muito isso. A gestão de estoque integrada. Integrar todos esses sistemas é muito importante porque a gente vai conseguir trazer uma visão unificada. Mesmo a visão que eu tenho de produção, eu também tenho de logística. E, obviamente, trabalhar juntos para melhoria contínua. Os dois pilares trabalhar em um conceito, né? E quando a gente fala do passo a passo de cada pilar, ele já busca realmente isso, é trazer esse conceito de melhoria contínua. Quais são as atividades preliminares que a gente tem para começar a jornada desses pilares? Eu tenho um desdobramento de custo, tá? Eu tenho uma melhoria focada, eu tenho um desenvolvimento de pessoas e tenho o início do trabalho dos pilares. Basicamente, eu estou falando aqui do triângulo dourado. O desdobramento de custo me direciona para onde eu vou atacar, a melhoria focada me fala quais são as ferramentas que eu tenho que usar para atacar aquelas perdas, e o desenvolvimento de pessoas vai identificar no meu time de trabalho se existe algum gap de conhecimento. E esse gap de conhecimento vai ser sanado aí pelos treinamentos do pilar de desenvolvimento de pessoas, e aí você começa o trabalho dos pilares. Os 7 passos da logística e os 7 passos do pilar de organização do posto de trabalho, eles são bem claros, eles são realmente direcionados para estarem trabalhando juntos e são direcionados realmente para trazer o conceito de eliminar a primeira atividade que não agrega valor, realmente eliminar as atividades que vão trazer desperdícios dentro do processo e fazer com que os dois setores trabalhem em harmonia e hegemonia. Isso é muito legal. Uma coisa que é importante aqui você entender é que no WCM todos os pilares têm 7 passos. Eu tenho 7 passos aqui da organização do posto de trabalho e eu tenho 7 passos aqui da logística. No posto de trabalho, na fase reativa, a gente vai trabalhar com a limpeza inicial, reorganização do processo e implementação dos padrões iniciais. Nos 3 passos reativos da logística, vamos trabalhar com reengenharia das linhas para satisfazer clientes, reorganizar a logística interna e reorganizar a logística externa. Tem um ponto aqui que é bem legal, tá? No passo 5 do pilar de organização do posto de trabalho, nós temos uma interação muito forte entre esses dois pilares. E eles buscam justamente isso, trazer uma conexão que ela vai ser criada nesses passos aqui.
ir nesse passo aqui, mas aqui realmente vai ser o afinamento, tá? O refinamento, na verdade, do trabalho que foi feito nas atividades, né, nos passos anteriores. Quais são os KPIs desses pilares? KPIs são indicadores chaves de desempenho, tá? Importante saber disso, porque como é que eu vou medir a eficiência de cada pilar? No WO, a gente tem como grande KPI a redução do tempo de limpeza, o aumento da produtividade e a diminuição de atividades que não agrega valor, o famoso NVA. O KI, que são os indicadores chaves de atividade, são o número de projetos finalizados, mapeamento de fonte sujeira, 5S, Muri, Muramudá, Yamazumi e balanceamento. Na logística, a gente tem como indicadores percentual de nível de serviço, WIP, que é o Work in Process, a diminuição desse WIP e redução dos custos logísticos. Como KI, as atividades são o número de projetos finalizados, a LUT, que é uma ferramenta de treinamento e de desenvolvimento de competências, VSM, que é o mapeamento do fluxo e valor, o SMED, para setup, e a gente pode colocar o conceito de SMED dentro de um flow hack, de um tubing, para que a gente consiga realmente fazer todos esses fluxos de troca de material e não parar a linha, e o 5S também faz parte dos dois pilares. Quais são os KPIs que a gente pode dar exemplos em relação aos pilares e às empresas? O que é que está atrelado? Por exemplo, aumento de produtividade de um percentual na linha X, diminuição de estoque de percentual na linha Y, diminuição de taxa de erros de percentual na linha W, diminuição de taxa de refúgio em percentual na linha X, ganho de X metros por área produtiva. Então a gente tem vários exemplos aqui para vocês de KPIs que vocês podem controlar dentro do processo na sua empresa. Toda jornada, né, de implementação da metodologia, ela tem um direcionamento e ela vem com as matrizes. Tanto o WO quanto a logística, eles vão trabalhar com a matriz C, e na matriz C, que é a matriz dos custos, a gente vai começar a identificar quais são as perdas que existem e que podem ser atacadas. E aí são criadas as áreas modelo. Detalhe muito importante quando a gente fala da interação entre o pilar de logística e o pilar de organização do posto de trabalho. Se eu, como logística, eu não tenho um bom apontamento, eu não tenho um bom refinamento dos números e perdas que existem dentro do processo logístico, nessa primeira jornada nós vamos acompanhar a linha modelo de organização do posto de trabalho. Porque fica muito mais fácil a gente identificar as perdas no processo do que as perdas dentro da logística. Muitas vezes a sua linha de produção ela não aponta as falhas que a logística gera dentro do processo. E aí, por isso, como regra máxima dentro do WCM, a gente faz esse ajuste, esse pequeno ajuste de levar o pilar de logística para trabalhar junto com o pilar de organização do posto de trabalho, atacando aí as suas áreas de expansão. Isso até a logística ter maturidade para começar a identificar realmente onde ela tem gap de entrega em relação ao seu serviço. Depois disso, a gente define o time. Eu identifiquei quais são as áreas que eu vou trabalhar, eu vou definir o meu time de trabalho, e esse meu time de trabalho ele vai trabalhar junto com a aplicação de cada uma das atividades, de cada uma em relação ao método. O time de pilar ele é escolhido através das pessoas que vão estar envolvidas lá no Gemba e também das pessoas estratégicas que vão ficar por trás deste pilar. E aí também a gente tem o time da área modelo, que são as pessoas que vão estar ali mesmo, né, nas áreas escolhidas, e o time do perímetro. Então é importante você entender, quando eu falo perímetro, só para vocês entenderem, é tipo áreas de expansão, áreas de apoio. Todo mundo tem que estar se envolvendo dentro dessa jornada de implementação desses dois pilares. Os 3 passos iniciais do pilar de organização do posto de trabalho. Primeiro, obviamente, é a limpeza inicial. A limpeza inicial, ela vai trazer todo esse conceito de
eliminar fontes de sujeira e a aplicação de um programa 5S. Quando a gente fala no passo 2, é reorganizar o processo. Nessa fase a gente vai fazer o murir, murar e mudar. Vamos trabalhar na ergonomia, vamos entender a variação entre processos e vamos eliminar as atividades que não agregam valor. E depois a gente vai implementar os padrões iniciais, que é ali onde que a gente vai validar todo o trabalho que foi feito no passo 1 e passo 2, criando os padrões e fazer o nosso balanceamento operacional, nosso Yamazumi, tirar as atividades que estão dessaturadas, né, as pessoas que estão dessaturadas, e realmente balancear essa linha para buscar aí a máxima produtividade. Quando a gente fala nos pilares reativos da logística, eu tenho como reengenharia da linha para satisfazer os clientes como primeiro passo. Eu tenho aqui toda essa preocupação de como é que eu vou entregar o material da forma correta para o cliente. Então, isso faz todo sentido. Depois a gente reorganiza essa logística interna, examinando todos os métodos que foram implementados, fundamentando todos os passos para que todos os colaboradores da logística consigam entender como fazer a entrega da forma correta, usando ferramentas, entendendo o fluxo correto. E depois disso a gente vai entender como essa logística externa, tá? Como que fornecedores, materiais, como a minha parte de estoque está sendo aplicado as ferramentas e realmente trazendo o conceito para dentro da minha logística interna para conseguir satisfazer os meus clientes da melhor forma. E aí a gente consegue sair da fase reativa dentro do cliente. Passo 3 da logística, ela tem essa pegada muito de entender como é que está funcionando meus fornecedores, como é que eles entregam para mim, como é que eu estou desenvolvendo esse trabalho de criação de fluxo, just in time, vamos falar assim, em relação ao processo logístico externo, para que eu consiga realmente trazer um bom resultado dentro do pilar de WO e trazer um bom resultado para a produção, que é o mais importante. Ferramentas mais usadas por esses dois pilares. No WO, organização do posto de trabalho, usamos muito 5S, mapeamento fonte sujeira, MURI, que é ergonomia, murar, variação de processo, mudar atividades que não agrega valor, cronoanálise, Yamazumi e padronização de gestão à vista. Na logística, classificação de materiais, Kanban, kitting, controle visual, gestão de inventários, checklists de peças faltantes, prazo de entregas, mix delivery, meio de coletas, recipientes que podem ser reutilizados, troca de embalagem, troca de percurso de fornecimento, layout e 5S. Como é que a gente desenvolve um Kaizen entre esses dois pilares? Isso não tem tanta dificuldade porque, como eu falei, esses pilares eles trabalham de forma autônoma, porém estão sempre juntos focando num grande objetivo, que é entregar uma produção muito mais redonda, fazendo realmente que o processo ele flua de uma forma muito mais natural. Então, quando a gente fala de desenvolver Kaizens no WCM, tem que envolver, obviamente, o pilar de melhoria focada. O pilar de melhoria focada, ele vai te ajudar a estruturar o conceito do A3 ou o conceito do Standard Kaizen e trazer com que a unificação das atividades dos pilares sejam aplicadas dentro desse Kaizen, que realmente os dois pilares eles sejam beneficiados com essa implementação. No WCM, a regra é clara. O pilar de FI tem que estar junto para desenvolver os primeiros Kaizens junto com o time. Recapitulando tudo sobre esse vídeo, que ficou um pouquinho longo, mas vai trazer aí um conceito bem legal para vocês em relação ao pilar de logística e organização do posto de trabalho. Estude muito sobre o pilar, se você realmente quer implementar. Se você é um líder de pilar, isso é muito importante. Desenvolva o seu time, faça com que ele entenda o porquê que está implementando. Isso faz muito sentido. Desdobre metas. Não tem como você implementar esses pilares se vocês não focarem realmente em desdobrar essas metas e trazer esse resultado. E governança é tudo. Eu preciso entender como vou gerenciar o meu pilar. Nisso, muitas empresas, clientes nossos, têm aí o apoio da Cronos para fazer toda essa governança, porque a gente sabe da carga de trabalho que é muito grande dentro dos setores e dentro das empresas, e acaba que
a consultoria da Cronos, ela traz essa tranquilidade e facilidade para os nossos clientes. O que a gente busca na implementação em 6 meses do pilar de WO? A equipe de pilares de WO deve demonstrar entendimento de 5G, 5WH e 5P. As pessoas entendem a diferença entre o tempo, o ciclo e a taxa de equilíbrio. A equipe dos pilares de WO deve demonstrar compreensão dos conceitos mínimos de manuseio de material. E aí eu tenho 10 atividades, 10 pontos, que são realmente os critérios do WCM. Olha que bacana, os critérios deste pilar. Na logística são as mesmas coisas. Eu tenho critérios para alcançar os meus níveis de excelência. Então eu tenho aqui como é feita a classificação de peça, como a classificação de fornecedores foi feita com base na distância, valor, características físicas das peças, volume para compra. Olha como isso é incrível, olha como isso traz uma clareza muito grande para onde que a gente vai atacar, porque eu estou falando do critério, eu estou falando do que realmente eu preciso para me tornar excelente em cada um desses 2 pilares. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar um contato do WhatsApp, não tem problema. O que é mais importante é que vocês entendam que estes pilares, eles são pilares que vão trazer muitos resultados para as pessoas, para a empresa, e vai trazer realmente aquele conceito de eficiência operacional dentro do processo. E aí, pessoal, queria saber o que é que você achou desse overview que a gente fez aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Se não, deixa um comentário aqui, dá um feedback em relação a esse treinamento. É importante você entender que a união desses 2 pilares vai trazer muito resultado para dentro da sua empresa. Então, vamos embora para o próximo vídeo, vamos embora para a aplicação. É importante você entender que método, estudo, aplicação, resultados, tudo isso faz parte da jornada de implementação desses 2 pilares. Até a próxima!